Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso componente curricular Administração Financeira, parte integrante do módulo específico 2 do nosso curso técnico em Administração. Eu sou o professor Sidclei Silva, especialista em Educação à Distância, e estarei com você nesta aula. E vamos tratar sobre o que? Temas essenciais para o sucesso das organizações. A importância da administração financeira nas decisões estratégicas operacionais. Então, acompanhe com atenção, pois esse conhecimento é fundamental para a sua atuação no futuro curso técnico em administração, né, na sua área de atuação, que é a administração como um todo, e bem como aí a exercer a função técnica, né, que você está sendo treinado para tal. A administração financeira ela é responsável por analisar, projetar e controlar e tomar decisões relacionadas aos como recursos financeiros de uma empresa como um todo. E claro, seu objetivo é garantir que o capital disponível seja utilizado da melhor forma possível. Então, promover o crescimento sustentável da organização e gerar valor para os acionistas e demais stakeholders, né, demais participantes, demais parceiros, demais integrantes ou alguns posso dizer sócios, né? E segundo Gitman, 2010, a função financeira deve garantir que os recursos sejam obtidos e aplicados com eficiência, de forma a maximizar a riqueza dos proprietários, né, bem como isso vai significar que não basta apenas controlar os gastos ou buscar lucros imediatos, mas é preciso tomar decisões baseadas em dados, projeções e análise de riscos e retorno, né, sempre com foco em resultados duradouros. E claro, já após esse resumo do nosso, digamos que nosso componente curricular, nós abordaremos alguns tópicos centrais, que é a importância do planejamento financeiro. Sei que vocês já viram até alguns pontos em assuntos anteriores, mas o planejamento financeiro ela é uma ferramenta que permite à empresa traçar seus objetivos, prever cenários e se preparar para eventuais riscos, né? Isso envolve a elaboração de orçamentos, projeção de receitas e despesas, definição da meta e avaliação de alternativas para a captação e aplicação de recursos, né? Como afirma Asaf Neto, 2011, o planejamento financeiro busca assegurar a liquidez da empresa, manter seu equilíbrio econômico e financeiro. E com isso, nós temos que falar sobre capital de giro, né? Esse capital de giro, e também no capital de giro nós temos aí, que nós vimos na aula anterior, fluxo de caixa, né? Eles estão interligados. Compreender e administrar o capital de giro é essencial para manter a operação da empresa. Então, o fluxo de caixa que nós já vimos anteriormente, revisando aqui, ela permite acompanhar todas as entradas e saídas de recurso, dinheiro, né? Possibilitando uma visão clara sobre a capacidade de pagamento da organização no curto prazo. Um fluxo de caixa bem estruturado, ele evita surpresas desagradáveis e contribui para decisões assertivas, né? Então, temos todo esse contexto. Estrutura de capital, né? Ela refere-se a proporções entre capital próprio e capital de terceiros, né? Nós temos aí empréstimos, financiamentos. A escolha da estrutura mais adequada depende de diversos fatores, claro, como um custo de capital, os riscos, né, envolve aí o nível de endividamento da empresa e assim vai. Nós temos alguns pensadores como Marra, né, e Franco, eles destacam que uma estrutura de capital equilibrada, lembre-se bem disso, estrutura de capital equilibrada proporciona estabilidade e aumenta a confiança no mercado da empresa, né? Então, sempre destacar que tem que estar equilibrada toda a estrutura. Então, para isso, para que aconteça um equilíbrio, nós temos indicadores financeiros, que, claro, o uso desses indicadores ele é fundamental para mensurar a saúde financeira da empresa, do seu negócio ou da instituição que você vai estar gerenciando. Alguns dos principais são liquidez corrente, margem de lucro, giro do ativo, endividamento, retorno sobre o patrimônio líquido. Nós vimos o ROI lá atrás. Vocês lembram dele?
Esses índices eles auxiliam o quê? Identificação de pontos fortes e fracos da organização e apoiam a tomada de decisão como um todo. Então, existe para isso que análise de investimentos. Professor, como é que eu faço essas análises? A análise de investimento, pessoal, ela depende de claro que toda tomada de decisão de investimento ela deve considerar critérios técnicos. Então, por isso que você está fazendo o curso técnico em administração, para que você seja a pessoa técnica, claro que envolve mostrar ali os riscos que envolve essa tomada de decisão, o retorno, o prazo, né? E, claro, avaliar como um todo a viabilidade de um determinado projeto, ela vai ser fundamental sempre para garantir a aplicação eficiente dos recursos, né? Nós temos aí, como vimos em módulo anterior, modelos como valor presente líquido, que é a VPL, taxa interna de retorno, que é a TIR, e o payback, né? Descontado aí, não amplamente utilizados nesses processos, mas o payback também vai estar presente, como nós vimos também na matéria anterior. Mas o que nós temos para trazer hoje é governança financeira e ética. É um tema importante, governança, né? Quando fala de governo, o pessoal pensa que é o Estado como um todo, mas trata-se de um aspecto muitas vezes negligenciado, né? Mas extremamente relevante, que é a ética na gestão financeira. A governança, ela exige o quê? Transparência, prestação de contas e responsabilidade na administração dos recursos, né? Isso é governança. Práticas éticas fortalecem o quê? A reputação daquela empresa, daquele negócio, evitando, digamos, fraudes, contribuições que, né, na perenidade do seu negócio e assim vai. E, claro, finanças estratégicas, né, empresariais, elas não atuam isoladamente. Pelo contrário, elas estão conectadas diretamente às estratégias da empresa. Decisões financeiras, elas impactam áreas como marketing, recursos humanos, operações e tecnologia. Portanto, a técnica, digamos, o técnico em administração, ele deve o que ter uma visão sistêmica para contribuir de forma integrada, né, com os resultados das organizações ou resultados organizacionais. Então, tenha em mente que você faz parte de todo o processo daquela instituição ou da empresa a qual você foi contratado, ou da empresa a qual você, né, da sua empresa, já olhando dessa forma. Então, nessa aula, aprendemos que a administração financeira ela é uma área estratégica que contribui diretamente para o sucesso das organizações. E se eu levar para um ponto, que nem a gente sempre tem falado, né? Ponto pessoal, a sua administração financeira, ela leva aí para o sucesso, né, da sua vida pessoal, da sua vida familiar, né, da sua saúde financeira. E, claro, trazendo para o campo empresarial, nós vimos a importância do planejamento financeiro. E se eu levar para o campo pessoal, a importância do seu planejamento financeiro, do controle do capital de giro da instituição, do controle dos seus recursos, né, da análise do fluxo de caixa, da análise ali, né, aquela planilha no final do mês, né, estou gastando isso, tenho que tirar isso, assim, o fluxo de caixa para uma empresa e o seu planejamento financeiro, né, digamos, domiciliar, na definição de uma estrutura de capital equilibrada. Vimos também a avaliação criteriosa para investimentos, né? Então, você tem investimentos na empresa e você tem investimentos pessoais para serem realizados, então planeje esses investimentos, como é que vão acontecer. Então, nós abordamos aí a relevância da ética e da governança financeira, né? E como tudo isso se conecta às estratégias empresariais. E, ao dominar esses conceitos, você estará mais preparado para atuar com responsabilidade, visão e eficiência na gestão financeira de empresas públicas e privadas. Eu desejo a você sucesso. Até mais.